Nós, como seres humanos, somos seres gregários por natureza. Vivemos em sociedade. E mesmo aquela pessoa que é o recluso do recluso precisa se sentir pertencente a alguma coisa, nem que seja ao grupo dos reclusos. Hoje nós vamos falar sobre essa característica que permeia a todos nós, que é a sensação de pertencimento. Eu acho que poucas coisas na vida são tão aconchegantes quanto se sentir parte de alguma coisa, quanto se sentir pertencente, seja a um movimento, a um grupo de pessoas. É aquele edredom quentinho no dia frio com o ar-condicionado ligado, né? Exatamente, você olha assim para o seu redor e fala, cara, eu literalmente estou em casa, né? Isso aqui faz parte de mim de verdade. Como o Paulo muito bem disse na abertura, isso realmente faz parte de todo ser humano, a gente busca isso a todo momento, a gente precisa disso para viver, para ter uma vida feliz. E é por isso mesmo que isso tem tanto a nos ensinar. E aí a gente consegue desdobrar esse tema para muitos lugares, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar ao debater sobre pertencimento é: a gente precisa se entender. E aí você pode pensar, lá vem vocês de novo com esse papinho de autoconhecimento. Pois né? Todo vídeo tem isso, né? Eu tento encontrar um vídeo que não tem jeito. Até os nossos grupos de estudo a gente fala sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, se quiser conhecer um pouco mais, você pode ir em catarse.me/pedra-de-fa e saber como é que funciona o nosso projeto, como é que você pode fazer parte, também como é que você pode contribuir para que ele continue crescendo. Mas voltando ao ponto do autoconhecimento, por que ele é importante? Na vida, a gente vai buscar inúmeras coisas. E uma dessas coisas é justamente a necessidade ou a sensação de pertencer a algo. Se a gente se conhece e busca determinada situação, talvez a gente busque aquele meio, aquela situação, porque de fato aquilo faz parte de nós. Se a gente não se conhece, talvez a gente busque aquilo justamente pela sensação de pertencimento e não por algo maior, algo que realmente faz parte da gente. Como o João disse, né, é uma ideia de você estar em casa aonde você estiver, né? Então, assim, quando a gente pensa na questão de lar, a gente pensa na questão de casa, a gente pensa o que é a nossa casa, o que é o nosso lar. É justamente o lugar onde a gente se sente bem, onde se sente confortável, onde a gente sente que existem coisas ali que fazem parte da nossa identidade, né? Parte da nossa personalidade. Por isso que a ideia do pertencimento sempre vai partir de uma ideia de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é para que você possa saber com quem você vai se relacionar, né? Claro, você pode se relacionar com todos os tipos de pessoas, mas quais dessas relações são aquelas relações que vão trazer para você uma ressonância, uma sintonia com aquilo que você acredita, com aqueles seus valores e tudo mais. E como o João disse também, você pode usar dois vieses para essa ideia de pertencimento. Por quê? Porque pertencimento é uma coisa que vai permear a vida de qualquer pessoa. Paulo falou, nós somos seres gregários, ou seja, pertencer faz parte de uma necessidade interior nossa. A gente vai buscar pertencer, seja pelos motivos certos, seja pelos motivos não tão certos. E quais seriam esses motivos não tão certos? Seria justamente quando você busca pertencer a alguma coisa, algum grupo, algum lugar, por causa de uma carência, por causa de um vazio. Um vazio, naturalmente, que deriva de uma falta de conhecimento, de autoconhecimento. Então você simplesmente se sente vazio, você não se sente satisfeito, você não se sente pertencente a lugar nenhum, você não sente que existe ninguém junto de você, e você fala, cara, eu tenho uma demanda para isso. Eu preciso disso, eu preciso de pessoas junto de mim, eu preciso de pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto, né? Aquele famoso, levando a ideia do pertencimento talvez para o seu nível mais raso, mas que faz parte, é importante também. Que é aquilo, eu preciso estar num grupo que fale das mesmas coisas que eu falo, que gosta das mesmas coisas que eu gosto, mesmo que eu não saiba daquilo que eu gosto nem daquilo que eu falo. Mas eu preciso de pessoas que tenham um mínimo, sejam parecidas com a minha personalidade, vamos colocar assim, né? Levando para uma camada, como eu disse, bem mais baixa. A nossa personalidade não somos nós, mas faz parte. Então, eu preciso de pessoas que se assemelhem à minha personalidade. Então, eu preciso pertencer a lugares. E aí eu vou começar a buscar esses lugares, né? Eu vou começar a buscar esses grupos para pertencer. Só que muitas vezes eu vou me envolver com grupos, eu vou me permitir fazer parte de grupos, não porque de fato eles gerem uma ressonância com aquilo que eu acredito, mas sim porque
eles foram o único grupo talvez que abriu a porta para mim naquele momento que eu estava precisando. Ele foi o único grupo que me estendeu a mão, me deu um ombro, me acolheu, né? Me acolheu naquele edredomzinho na hora que eu estava mais precisando. E aí justamente por isso eu gero ali uma sensação de não só de gratidão, mas também eu gero ali uma sensação de, cara, eu preciso deles, porque eles me deram aquilo que eu mais precisava. Logo, eu não percebo que não necessariamente aquilo que eu mais precisava antes é aquilo que eu preciso mais agora. Mas independente disso, eu me sinto impelido a fazer parte daquilo, por quê? Porque, cara, é o que eu tenho. É aquilo são eles que me acolheram, são eles que me receberam. Mesmo que aquilo não faça necessariamente parte do que eu acredito, parte do que eu acho certo. Um ponto dentro disso, assim, a gente falou muito, né? O João trouxe isso no início, o Patrick trouxe depois, da ideia da casa. A gente passou por um período crítico durante a pandemia, onde as pessoas foram convidadas a ficarem em casa. E muitos descobriram que as suas casas não eram seus lares. Porque elas tinham a ideia de casa como uma fuga da realidade exterior, mas elas nunca prepararam a casa como um lar de verdade, algo onde elas se sentissem pertencentes àquele lugar, onde elas poderiam passar pelo menos um dia ali dentro de maneira agradável. A sensação de pertencimento envolve muito isso. Quando a gente se deixa levar por determinados vazios e é abraçado por determinadas instituições, por determinados movimentos, a gente transforma esse movimento na nossa casa, não necessariamente no nosso lar. E se a gente não se conhece, como o João comentou, massificou lá no início da fala dele, a gente começa a se deturpar para se sentir parte desse grupo. É uma pessoa que, um exemplo bem tosco, tá? Bem tosco mesmo. É uma pessoa que nunca teve tatuagem, mas como foi acolhida num determinado grupo, ela passa a fazer tatuagem. Não porque ela quer fazer tatuagem, porque ela acha legal. E aí, abrindo parênteses, nada contra ter tatuagem. Eu acho muito legal ter tatuagem. Né? Mas a pessoa começa a fazer tatuagem por quê? Porque ela precisa criar cada vez mais uma identidade visual com aquele grupo que ela está usando. Como se fosse uma espécie de um uniforme de escola, onde você percebe que todo mundo usa a mesma cor, todo mundo usa o mesmo uniforme. Então nós somos um grupo. Quando aparecer a escola rival, né, nos jogos estudantis, eu sei para quem eu vou torcer, porque eu vou torcer para esses meus amigos. Mesmo que na escola você seja massacrado, você seja alvo de bullying, mesmo que você seja excluído, ali você torce porque você criou uma identidade baseada num vazio seu. Isso não te impede de, através de uma reflexão pesada, né, ou até mesmo leve, né, se for pesada, a gente recomenda que você procure um terapeuta, para te ajudar nesse processo, mas um terapeuta de verdade, com referência, que case ali com você determinadas questões, que você vai buscar essas reflexões suas para transformar a sua relação com aquele lugar. Porque não necessariamente aquele lugar era ruim, mas o seu vínculo com aquele lugar era um vínculo de demanda. O que esse lugar me fornece? O que esse lugar me dá? E não aquilo que eu posso acrescentar ali. Ou seja, ao invés de ser uma coisa, eu me conheço, eu sei os valores que eu tenho, eu sei aquilo que eu gosto, eu sei aquilo que eu busco, e eu levo isso para o movimento, eu apenas acabo me anulando em prol do movimento. Então eu confundo aquilo que eu sou com o movimento e começo a praticar coisas que muitas das vezes, se eu parar para pensar só um pouquinho, eu descubro que eu sou o contrário. Mas como eu me anulei em face desse movimento, eu deixei de ter voz. Por isso também é importante a gente buscar nesses movimentos, nesses lugares, nesses grupos de pertencimento, seja amigo, seja trabalho, seja escola, seja templo religioso, seja lá o que for, a possibilidade de você ter voz para ter um debate. Mesmo que no final das contas você seja derrotado no debate, vamos botar esse derrotado entre aspas, mas se lhe foi permitido falar, isso é importante, porque isso mostra que o grupo, apesar de seguir por um determinado caminho, ele aceita as suas peculiaridades,
também. Ele não tenta apagar as suas peculiaridades, te oprimir e fazer com que você apenas vire um escravo, um gado, uma massa de manobra para aquele movimento continuar existindo. Isso que você falou agora, Paulo, me lembrou uma coisa muito interessante, que é sobre o sistema que a gente vive, né? Porque o sistema que a gente vive, ele se utiliza a todo momento. Eu diria 100% dele é baseado na nossa ideia de pertencimento, nessa necessidade de pertencimento. Só que não no pertencimento bom, como o Paulo falou, mas nesse último exemplo do sistema que te oprime e que te silencia, né? Porque se a gente for parar pra pensar, e eu levo essa reflexão para vocês pararem para pensar nisso na vida de vocês, nós somos forçados, entre aspas, a acreditar que precisamos de coisas que não precisamos de fato, simplesmente porque a gente tem a necessidade de pertencer a grupos. Então, a forma como a gente se veste, o Paulo deu o exemplo do uniforme, né? Mas todos nós vestimos uniforme, porque a televisão, a internet, as grandes mídias estão o tempo todo nos dizendo como que a gente tem que se vestir. E se você não se vestir daquela forma, você é um pária, você não pertence àquela sociedade, você não pertence àquele meio social. Então, a forma como nós nos vestimos no dia a dia, na maioria das vezes, são uniformes no final das contas. Eu diria, na maioria das vezes, não. Sempre são um uniforme. E mesmo se você andar pelado na rua, aquilo é um uniforme que mostra o grupo do qual você faz parte. Sim. Também. Ter o celular, né, o celular que você usa. O celular da frutinha, né? O celular da frutinha, da frutinha mordida. Do robozinho. Né? Ou qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo, é sempre bom a gente ressaltar, eu sei que é chato ficar falando isso, mas sempre vai ter aquela pessoa que é um pouco mais radical, que não vai entender que nós não estamos dizendo que você não pode ter as coisas. Não é isso. Você pode ter celular é importante. A gente usa celular para gravar, a gente usa celular para trabalhar, não é isso. Mas a questão tudo que é bom também pode ser ruim. Depende do viés que você utiliza para aquilo. Ter um celular pode ser bom, mas a partir do momento que você precisa ter um celular para ser aceito na vida, na sociedade, isso não é tão bom assim. A partir do momento que você precisa ter um carro para ser aceito na sociedade, para se sentir uma pessoa digna na sociedade, isso não é tão bom assim. Então, é interessante a gente começar a parar para pensar na manipulação que é gerada de maneira macro na nossa vida, né? De maneira macro no nosso mundo, com relação a essa ideia de pertencimento. Como que nós somos o tempo todo bombardeados de ideias que não nos representam, o tempo todo levados a acreditar que nós precisamos e gostamos de coisas que na verdade nós não precisamos e não gostamos, mas por uma falta de autoconhecimento a gente acaba deixando esse espaço vazio para que outros venham e coloquem isso dentro de nós, que façam-nos acreditar naquilo e replicar aquilo, que é pior ainda, né? Porque a gente acredita numa coisa que nos é vendida e a gente replica isso para o outro. E como que isso faz com que a gente se torne cada vez mais engrenagens, cada vez mais maquinazinhas dentro desse sistema, que alimentam o sistema, ajudam o sistema a se desenvolver, propagam esse sistema e continuamos, no final das contas, nos sentindo vazios. Porque mesmo com todos esses mecanismos, esses falsos mecanismos de pertencimento, como eles são falsos, a gente não pertence de verdade. A gente acha que pertence. Eu vou numa festa chique, eu tiro foto com um drink bacana na minha mão, eu tô me vestindo da forma padrão, da forma que a sociedade quer, e eu posto uma foto, e eu tiro essa foto, e eu posto essa foto no meu Instagram, por exemplo. Para mostrar qual grupo você faz parte. Qual grupo que eu faço parte? Você faz parte do grupo que está numa farra, porque você associou bebida à farra. Ninguém tira foto mostrando um copo d'água, né? Não. Olha só essa água natural que eu tomei hoje, né? Ninguém posta isso. E aí, como você disse, você posta para fazer parte, para pertencer a um grupo. Só que na verdade você não pertence. E você sabe disso. Você pode não prestar atenção conscientemente, mas você sente. Porque você posta foto, você fica muito feliz com as visualizações, com os likes, aquilo te alimenta esse vazio bem instintivo seu, porque é uma alimentação bem baixa mesmo. E aí quando você sai do aplicativo, você já se sente vazio de novo. Porque você vê que você não pertence de verdade. Você sai daquilo, você sai daquele universo virtual fantasioso, e aí você fala, cara, eu tô sozinho. Ou seja,
aquela sensação de pertencimento ela é falsa, mas mesmo assim você volta para ela. E ainda gera uma coisa, como você sente esse vazio e você não faz uma autoanálise, o que tende a acontecer? Você vai postar logo uma outra foto. Sim. Para poder ganhar aqueles likes, para você ter, como uma droga, você vai ter aquele frisson de novo. Existem pessoas que vão em determinados lugares, não aproveita nada, só tira uma sequência de foto e aí a cada instante posta uma foto nova. Cria um acervo, trabalha todas essas fotos e todo dia parece que a pessoa está numa festa constante. Quando na verdade ela foi uma festa no mês, mas ela está postando como se fosse. E aí vende essa ideia de que você está ali. E aí você fica, pô, será que eu tive like? Será que eu tive isso? Eu passei por uma situação com uma colega minha que ela postou uma foto há muito tempo atrás numa mídia social, né? E ela falou, putz, eu acho que eu fiz uma coisa errada. A foto tinha uma coisa errada. Eu falei, pô, deleta e posta outra. Mas eu já tinha alguns likes. Eu falei, e qual o problema? As pessoas vão curtir de novo. E aí a gente não está dizendo para você ir pro seu rolê e não tirar fotos. A gente está dizendo para você aproveitar o seu rolê. Para você realmente estar lá. E aí tira suas fotos se você gostar, guarda como recordação. Mas aí fazendo um outro adendo sobre esse ponto também, e um adendo bem importante, o Patrick falou sobre muitos mecanismos falsos de pertencimento. Eu acho que o mecanismo verdadeiro de pertencimento é uma coisa que a gente costuma falar hoje em dia com um termo de representatividade, que é a ideia de ter diferentes pessoas, diferentes etnias, diferentes grupos sociais ocupando diversos lugares na sociedade, ocupando quase que qualquer lugar na sociedade. E a gente precisa muito disso para que outras pessoas que vierem depois dessas também possam olhar para essas referências e falar, se essa pessoa está lá e ela é parecida comigo em diversos pontos, eu também tenho essa possibilidade. Porque em vários momentos esse nosso sistema que a gente comentou aqui vai tentar dizer para essas pessoas que elas não têm essa possibilidade, que elas não podem fazer parte desses locais. E elas podem sim, desde que, óbvio, a gente tenha outros mecanismos que levem educação, que levem estrutura, que levem possibilidades, que levem acesso para todos, ou pelo menos para a maioria que a gente conseguir. Isso é extremamente importante, a gente vê algumas pessoas dentro do meio jornalístico, dentro da televisão, enfim, no cinema, que desbravaram esses meios e que tiveram muitas dificuldades, mas também foram muito inspiradoras, muito importantes para que vários outros viessem. Então a gente precisa falar cada vez mais disso e também entender o nosso lugar de privilégio para propagar esse tipo de ideia, para que a gente torne isso cada vez mais comum e cada vez mais necessário, cada vez mais real, e que não fique só nesse debate, nesse pensamento, nessa conversa, que também é muito importante, mas é só o primeiro passo. Sem prática, perde o sentido. Para também não utilizar esse exemplo dessa pessoa como uma regra, quando na verdade nada mais é do que uma exceção. É claro que mudar tudo isso é muito complicado, porque a gente vive numa sociedade muito estratificada do ponto de vista financeiro. Né? Você vai encontrar determinado lugar, você vai, por exemplo, numa escola típica de classe média, a maioria esmagadora é branca. Você vai encontrar poucos negros ali dentro, poucos indígenas ali dentro. Você vai procurar as outras etnias, vamos botar essas etnias entre muitas aspas, porque o brasileiro não tem um branco de verdade, né? Mas esses outros grupos vão estar ali numa minoria, quando na sociedade muitas das vezes eles são a maioria. Eles são tidos como minorias do ponto de vista de representatividade, mas eles não são uma minoria quantitativa. Sim. A gente tem, do ponto de vista de qualidade, muitas coisas que essas ditas minorias produzem, mas elas não são representadas dentro de uma sociedade. Você vai utilizar em concursos públicos, você vai utilizar em acessos a faculdades a ideia das cotas. E elas são muito importantes. Por quê? Porque elas visam fazer com que essas pessoas que fazem parte da sociedade, mesmo essa camada mais alta achando que não, mas essas pessoas fazem parte da sociedade, elas possam ser representadas quantitativamente e qualificativamente dentro de uma faculdade, dentro do Estado em si. Se a gente tem uma população negra de 50%, estou chutando aqui um valor, mas é próximo disso, de 50% no Brasil, o Estado, que é a representação da população brasileira como um todo, deveria ter mais ou menos 50%. Da mesma forma que os congressistas deveriam ser mais ou menos 50%.
porque assim você começa a gerar representatividade ali dentro. Você cria esse vínculo com a pessoa de maneira positiva. É um estímulo para que aquela pessoa que se vê representada através de uma imagem externa, ela possa trabalhar e acrescentar algo ali dentro, fazendo como o João falou, a verdadeira representatividade, o verdadeiro pertencimento, porque aquela pessoa ela vai querer construir algo para a sociedade como um todo, não apenas para o meu grupinho, não apenas, mesmo que ela tenha esses grupinhos extras, porque você vai construir coisas, por exemplo, nós falamos do Pedra, mas nós não estamos apenas no Pedra, nós frequentamos outros lugares, nós trabalhamos de outras formas, nós frequentamos em várias bolhas, em vários círculos, nós de certa forma pertencemos a todos esses círculos, então a gente vai pensar coisas do Pedra, a gente vai pensar coisas do trabalho, as coisas da faculdade, dos nossos grupos de amigos. Nós somos amigos, mas nós temos amigos que não fazem parte do Pedra, nem convivem com a gente. Então a gente tem que alimentar todas essas coisas sempre de maneira positiva, sabendo quem nós somos para acrescentar ali dentro e gerar uma sensação de pertencimento no grupo. Porque se você está ali apenas para receber, você tenderá a ser levado. Você perderá a sua identidade e você vai gastar tanta energia alimentando aquilo que chegará um determinado momento no qual você dificilmente vai conseguir voltar atrás e você vai se tornar uma casca vazia que apenas segue a manada, sem acrescentar nada de positivo, sem mostrar aquilo que você verdadeiramente é. Tchau, tchau!